Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Sabe que essa semana o nosso objetivo é alimentar você com a palavra de Deus. E isso é muito importante, porque é a palavra de Deus que vai te dar vigor, é a palavra de Deus que vai te inspirar, né? E aí, valeu a pena? Você que está acompanhando aí desde o início, né? A minha função aqui sempre foi essa, inspirar você com a palavra de Deus, colocar você numa atmosfera espiritual, né? E isso para mim é incrível. Nós estamos em uma série, essa série é o Precursor, amém? Amém. Estou estudando com você o capítulo 10 do Desejados das Nações, então pega o seu livrinho, mantenha ele perto de você. E hoje o tema é Preparação 2. Ontem nós falamos de Preparação 1. Preparação 1 tem a ver com ensinar a criancinha. Preparação 2 agora já está adulto. Então, ontem eu falei como você dá leitinho para a criança. E agora nós vamos conversar sobre arroz com feijão. Comida pesada, né? Porque agora você já tem dente, você já cresceu, não é? Você tem condição de digerir agora algo mais profundo, mais poderoso, né? Então, essa é a preparação 2. Então, a preparação 1 é como preparar uma criança. A preparação 1, ela tem a ver com as matérias. E as matérias estão na natureza, revelação e providência. Agora a preparação 2. A preparação 2 agora é profecia. Agora a pessoa está adulta. Então ele vai estudar o que? Profecia. Ele vai ter uma visão agora panorâmica. E ele vai agora ter a noção da presença de Deus. Agora de uma forma mais eficaz, mais poderosa, né? E a ideia aqui é você agora eu espero que você tenha maturidade para receber a informação. Amém? Pastor, para que serve a profecia? Qual é o texto-chave? Texto-chave, abra lá sua Bíblia. Provérbios, muito bem, bom dia. Provérbios 29, verso 18. Esse texto é extremamente importante, porque a criança, depois que ela recebeu o propósito, ela foi assim, estruturada pela família. A criança, ela entendeu o que ela tem que fazer. E agora ela está se preparando, ela está sendo amolada. E ela está sendo amolada para quê? Provérbios 29, 18. E ela está sendo amolada. E se ela não aprofundar no conhecimento dela, nessa próxima etapa, ela vai se corromper. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Então, Provérbios 29, 18 é um texto que você tem que saber de cor. Que você tem que lembrar disso o dia todo. Porque o que vai manter você na constância é a profecia. Amém? Amém. O que vai manter você seguindo é a profecia. Então agora eu imagino que João Batista já passou dos 12 anos. É ou não é? Ele já decorou a Torá, já entendeu os princípios fundamentais. E agora João Batista, ele precisa ir para o nível seguinte. Agora é preparação 2. Agora ele vai estudar o quê? Profecia. E agora está aqui o verso. Provérbios 29, capítulo 11. Quem achou, amém? Provérbios 29, 11. Vamos ler juntos? Na minha Bíblia diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? 29, 18 de Provérbios. 29, 18. Amigo, pelo amor de Deus, não esqueça desse verso. Pelo amor de Deus, não esqueça desse verso. Porque aqui tem 3 sentenças.
Primeira sentença: se não tiver profecia. O que é a primeira sentença? A importância da profecia. Segunda sentença, aí tem os personagens. Quem são os personagens? É o povo. Que povo é esse? Você. É o povo de Deus. O povo de Deus, ele passa pelo teste. Qual é o teste que o povo de Deus passa? É o teste do tempo. Teste, viu? De todos os testes, esse é o mais poderoso, é o mais eficaz, porque não tem jeito. Não tem jeito. O processo da vida, amanhã, depois da manhã, se você dá uma olhada na sua vida desde que você nasceu, o corpo seu corrompido já vai agir naturalmente. Quando você me conheceu, lá no curso Transformar, qual foi o meu objetivo? Imagina que a sua vida é um terreno e esse terreno está baldio, tá lá, tá horrível, cheio de entulho, cheio de tragédia, podre, com muita carniça lá no terreno, é ou não é? E o se achado estava limpinho, mas estava tudo embaixo do tapete. E eu fui igual um trator, eu fui revirando tudo, sacudindo. E aí eu fui sacudir, veio esteira, pá carregadeira, coloquei as porcarias da sua vida tudo no caminhão, chamado cruz, e foi enviado para o fundo do mar. Perdoei você, está limpo, amém? Limpei o terreno. Agora o terreno está o quê? Limpo. Você olha para o terreno assim, ó, limpo, limpo, limpo. Não tem nada. O que você tem que fazer? Plantar nele. Você tem que construir no terreno. Isso é a profecia. É você estabelecer bases profundas. E aí você pega e constrói. Pastor, e se eu não construir? Fique tranquilo, você não precisa fazer nada. Automaticamente vai crescer ervas daninhas. Automaticamente o vizinho vai jogar lixo. Automaticamente as desgraças vão começar a acontecer. Você não precisa se esforçar. Agora eu não quero mais ficar na luz. Vem a desgraça sobre mim. Não, é só você cruzar o braço, parar de estudar a profecia, que a corrupção vai acontecer automaticamente. Porque tem um inferno inteiro querendo te derrubar. Você entendeu? A profecia, ela estabelece os fundamentos. A profecia é extremamente importante. Se não tiver profecia, pode crer, a corrupção é só questão de tempo. E assim acontece, às vezes lá fora, com alguns seres humanos. Eles conhecem a Bíblia, fazem um estudo bíblico, vêm para a igreja, se batizam. Todo batismo é uma limpeza. Amém? Porque o símbolo do batismo é purificação. Só que não resolveu. Aí na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, acontece o quê? Está corrompido. Mesma coisa que na portada. Sai do curso Transformar, você está pegando fogo. Aí o primeiro dia, segundo dia, primeira semana, segunda semana, aí vem as crises, os problemas. Aí se você não estiver se alimentando da profecia, vai esquecer que você é comportor. Vai esquecer que você é precursor. Vai esquecer, irmão. Claro que vai, porque é uma guerra. É uma guerra entre o bem e o mal. Ele não vai te deixar só. Então quando você olha para o texto, você entende essa primeira sentença. A profecia era o fundamento. Segunda sentença, com o passar do tempo, se você não usar o fundamento, a corrupção. E aí tem gente que Cristo vai aparecer lá no céu e ele vai falar: Senhor, eu fui adventista há 30 anos e não te conheço. Você se corrompeu. Não dá para vir morar comigo, gente corrompida. Quem mora comigo são pessoas puras. E só tem um jeito. Qual é o jeito? Profecia.
É engraçado que você conversa com as pessoas e você fala assim: o que você entende de profecia? O que é que você entende de profecia? Faz uma pesquisa. Lá, adventista do sétimo dia. Nem estou perguntando dos outros. Só aqui, dentro do povo de Deus. O que é que você, comportor, entende de profecia? Quando você chegou no cursão, não entendia nada. Claro, pastor, eu também não entendo. O senhor não ensinou profecia no cursão. Cursão, irmão, é para tu nascer. Só entreguei leitinho no cursão. Depois que eu vou engrossando o caldo. É ou não é verdade? Não sei se você percebeu, mas é assim. O cursão é só o leitinho. É só para você acordar. Depois, quem é que tem que estudar a profecia? Agora a criança cresceu. Agora você já está em 12 anos de idade. Você já é filho da lei, já tomou o leitinho. Agora você vai comer coisa que você mastiga, coisa grossa, sólida. Porque se você não... O que é o produto sólido na Bíblia? Profecia. Entendeu? Tá claro? Sim ou sim? Então, meu apelo para você: se você não tiver a profecia, vai se corromper. Então, pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Estuda a profecia. Estuda profecia. Porque João Batista foi considerado um profeta, porque ele fez o quê? Estudou profecia. Aqui está a preparação 2. Você precisa estudar profecia. Pastor, o que tem a ver com profecia, corrupção, guardar a lei, ser feliz? Ótimo. É uma lei de Deus estudar profecia. Quando Deus instituiu, Deus obriga você a estudar profecia. Tão certo quanto não matar, não roubar, guardar o sábado, é uma lei fazer o quê? Estudar a profecia. É uma lei fazer o quê? Estudar a profecia. Senta do lado de você. É uma lei o quê? Me ajuda? Estudar a profecia. Ok? A partir dessa base, dessa estrutura, aí nós vamos lembrar do João. O Joãozão. O João Batista. Lá no livro Desejado, página 49. Você vai ver que o subtítulo nesse livro aqui, já está a palavra aí, ó, profecias. Profecias. E aí a gente vai estabelecer algumas bases aqui importantes para o estudo da profecia. Amém? É claro que eu não estou aqui para ensinar a profecia para você agora. A gente pode fazer isso um outro dia. Porque a intenção agora é preparo. É como você mesmo estuda as profecias. Ok? Aqui embaixo, depois da palavra profecia, Ellen White começa dizendo assim, ó. Duas palavras-chave. O que diz aí? Dia e noite. Repita. Dia e noite. Repita. Dia e noite. Repita. Dia e noite. Se ele aprendeu a obsessão na infância, agora ele já é um adolescente indo para jovem adulto obsessivo. Não mudou da cabeça dele. Entendeu? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda que for velho, não se corromperá. Não vai se corromper. Então, se você entender isso aqui, você vai perceber João Batista dia e noite. Você não tem tempo para pensar em qualquer outra coisa. 24 horas por dia estudando profecia. Ou você estuda ou você cumpre a profecia. Ou eu estou estudando ou eu estou cumprindo profecia. Ou eu estou estudando ou eu estou cumprindo profecia. É assim. 24 horas por dia. Pastor, você sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Não sei. Pastor, você sabe Yoshua? Não sei. Você sabe o que os judeus pensam? Não sei.
Você sabe o que acontece lá na Índia? Não sei. O que é que tu sabe, pastor? A palavra de Deus. Bíblia, profecia. Só isso que eu sei. Outro dia me vieram perguntar, esse povo de profecia gosta de receber revelação. Uma irmã estava no distrito, a irmã saiu da igreja pentecostal, assembleia, veio para a igreja adventista, se batizou, e aí me chamou e eu fui visitar ela. E ela falou, pastor, eu tenho que te contar um sonho. E aí eu e Hel, vamos lá na casa dela. Moço, essa mulher ficou 2 horas contando um sonho. E eu escutei. Pergunta para Hel. Hel já não se aguentava mais. Eu falei, calma, Jesus mandou escutar. Moço, essa mulher contou tanto detalhe. É o anseio pela profecia. Você tem dentro de você um desejo de profecia, de saber o futuro, de entender o porquê das coisas. Não era Carla, não. Era o ano 2021, lá no distrito. Eu entendi o que você quis dizer. Então se liga. Nós temos o desejo de entender mistérios. Depois que ela terminou 2 horas de sonho, ela perguntou para mim, e aí, pastor, eu vejo que você é um ungido, você entende, me explica o sonho. Aí eu falei para ela, não sei. Pergunta para ela. Não sabe nada. Eu falei, não sei, não sou Daniel. Daniel tinha revelação de visão e sonho, eu não. Eu sou João Batista. João Batista entende de Bíblia. Ela foi embora pra igreja. Cara, ela paralisou assim. Mas pastor, isso? Não sei. Eu não entendo de sonho. Foi lá pra Mundial, ela foi. Não entendo de sonho. Aí ela apertou de novo. Eu falei, filha, se você me perguntar qualquer coisa da Bíblia, eu garanto. De Bíblia eu entendo, de sonho teu eu não entendo. Pastor, o que eu faço? Por quê? Porque ela queria que o sonho, o resultado do sonho, fosse um oráculo de Deus para ela. Queria ser Nabucodonosor. Ela queria que o sonho fosse uma profecia. Ela queria que o sonho estabelecesse bases para ela tomar decisões. Aí eu falei, não funciona assim, filha. Só existe uma verdade. Só existe uma profecia. A profecia está onde? Na Bíblia. Então, minha filha, você vai estudar a Bíblia. Mas pastor, esse sonho, joga no lixo. Vale nada. Eu não entendo de sonho. Mas pastor, 2 horas de sonho. Por que o senhor escutou 2 horas de sonho, pastor, se não vale nada? Porque eu te amo. Porque eu valorizo a tua pessoa, a tua dignidade. E eu vi que era um desabafo, que você queria atenção. Então eu te dei atenção. Mas agora eu vou te ensinar o caminho das pedras. E aí eu ensinei ela a estudar a Bíblia, ensinei ela a profecia, mostrei para ela como Deus fala através da Bíblia. E ela falou, tá bom, pastor, eu vou fazer isso aí. Eu falei, então experimenta. E ela começou a estudar a Bíblia. 1 mês depois, ela me mandou mensagem. Pastor, hoje de madrugada, Deus falou comigo através da Bíblia. Deus falou para mim que eu tinha que fazer, pastor. Que ela estava com um problema sério em relação ao ex-marido, justiça, um negócio assim, sabe? O negócio não estava fácil, não. E ela entendeu pela palavra de Deus o que ela tinha que fazer. Amém. Amém? Pastor, mas hoje em dia Deus não dá sonho, não dá revelação, irmão. Não faça pergunta para mim. Você já percebeu. Não entendo de sonho. Mas se Deus quiser dar um sonho para mim, olha, se resolve tudo com Deus para lá. Não me coloca no meio dos teus sonhos. Se tu quiser receber alguma revelação, eu te ensino a maior fonte de revelação que existe. Para de estar prestando atenção no seu sonho maluco. A maioria deles são loucos.
Mas pastor, Deus não deu sonho para Ellen White? Ellen White foi eleita para ser profeta. Um profeta inspirado. Você foi eleito para ser profeta também. Profeta iluminado. Existe uma diferença entre profeta inspirado e profeta iluminado. Entendeu? Existe uma diferença, repito, entre profeta inspirado e profeta o quê? Iluminado. Pastor, o que é inspiração? Inspiração é o processo sobrenatural em que o poder de Deus toma posse de um eleito, de um escolhido. E aí ela tem visões, ela tem sonhos. Ela não respira enquanto tem a visão. Ela não respira. É um estado de completa inconsciência da realidade. Pastor, o que é isso? É um milagre. Pastor, e se Deus me escolher para isso? É um milagre. É um milagre. Mas eu vou te dar um conselho. Você foi eleito para ser profeta iluminado. Por quê? Porque Deus já deu conteúdo demais para você. Você tem conteúdo, irmão. Só ela escreveu 100 mil páginas. Você não leu nem 1000. Então, toma, né? Uma injeção de Simancol, né? E vai ler os profetas. Amém? Amém. Vai estudar profecia. Que hora que eu estudo profecia, pastor? Dia e noite. Amém. Hoje em dia há quem diga que eu sou profeta. Mas eu nunca recebi um sonho, nunca fiquei assim, ó, subconsciente. Ninguém nunca ficou apertando meu nariz para ver se eu estava respirando. Fica sem respiração. Nunca. Mas a avó ficou na outra respiração. Ó. Fica aqui. Quem entendeu? O profeta é quem apresenta as profecias. Se você não ter noção profunda de profecia, se controla. Se você não tiver noção profunda de profecia, vai vir a corrupção para você. Tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou. Ah, pastor, mas eu não gosto da profecia. Gosta. Ah, mas gosta. Você ama estudar profecia. A profecia é algo incrível, é maravilhoso. Pastor, como é que eu faço para estudar profecia? Dia e noite. Então você sai daqui, vai dar oferta, pensando na profecia. Chega em casa, em vez de você pegar aquele celular seu para xeretar a vida dos outros, vai estudar a profecia. Entendeu? Em vez de você ficar horas e horas e horas conversando, coisa que não tem nada a ver, vai estudar profecia. Amém? Amém. Dia e noite, diz Ellen White, João estudava as grandiosas descrições da glória do Messias, feitas por quem? Isaías. E aí você depois pode estudar você mesmo. Isaías 11, verso 4, 32, 2, 62, 4 e os outros Isaías e os outros textos que tem por aí. O livro de Isaías é o livro que estabelece uma estrutura. Não fecha, filha. O livro de Isaías estabelece uma estrutura. Ó, o livro de Isaías estabelece uma estrutura. Detalhe, eu estou gravando, por isso que eu quero que você mantenha a boca fechada. Fazendo um favor. Só sorria e acende. Então, o livro de Isaías ele é uma estrutura bíblica. Isaías ele é dividido em 66 capítulos. Os 39 capítulos é uma base do Antigo Testamento. E o restante, os 27 capítulos restantes, são uma base do Novo Testamento. Vamos falar sobre o Messias. Amém? E ele estudava isso. Ellen White diz: essa gloriosa visão enchia o coração daquele homem solitário,
enchia o coração daquele homem o quê? Em seu exílio. Amém? Tu vai sair? Então se liga. Atenção. Visão. Essa é a minha segunda agenda com você. A primeira agenda é o quê? Profecia. Já falei que você tem que estudar profecia. A segunda agenda, visão. O que é que tu vê? Quando você estuda a profecia, você estabelece a visão. Então, você estuda a profecia. Pastor, o que aparece quando eu estudo profecia? A profecia entrega para você luz sobre o passado, presente e sobre o futuro. É isso que a profecia te dá. Ela te dá o quê? Inteligência. Pastor, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de discernir. Repete, o que é inteligência? Capacidade de discernir. Você consegue discernir entre o bem e o mal. Isso é inteligência. A profecia estabelece a sua inteligência. Amém? Amém. Se você não estudar profecia, o contrário de inteligente. Você tem ignorância espiritual. E isso é o câncer. O pecado vem por causa da ignorância. Se você peca, porque tu não entende o processo. Pastor, você está dizendo que a gente não vai pecar mais? Eu já expliquei no cursão. Tem 2 tipos de pecado. Existe o pechar. Quem lembra? O pechar é o quê? Aí, ó, não lembra. Fico louco. Corrompidos vocês depois do cursão. Mas você vai lembrar, porque eu estou tentando entregar a profecia de novo. O que é o pechar? Pechar é um pecado involuntário. Pechar é você errar o alvo. Você está andando e tropeça. Quem pode tropeçar? Qualquer pessoa que esteja andando. Isso é o pechar. Esse pecado aí, tu vai parar de fazer isso quando você começar a voar lá no céu. Lá no céu você não vai andar mais, você vai voar. Não sei se é isso, né? Mas só que aqui tu é pecador, não tem jeito. Mas aí tem o Avon. Qual é o pecado Avon? É o pecado de rebelião. Esse é o tipo de pecado inadmissível se você quer ser de Jesus. O que é Avon? Pecado de rebelião. Pastor, o que é rebelião? É eu saber o que devo fazer e eu não faço. Isso é rebelião. Pessoas sabem o que devem fazer e mesmo assim ela não faz. O que ela não tem? Ela não tem força mental. Ela não tem força moral. É por isso que no item anterior, para preparar a criança, você estabelece nela força mental. Para quê? Para a pessoa ter visão das coisas. Para ele entender passado, presente e futuro. Porque se você não entender passado, presente e futuro, você se corrompe. Pastor, o que é alguém corrompido? Eu gosto, Deus me dá umas metáforas interessantes, mas o corrompido é como se fosse o ferrugem, o enferrujado. A ideia que você entende de ferrugem entregue no mundo afora é uma coisa que estava parada e apareceu algo e foi o quê? Corroendo. É isso mesmo. Isso é a corrupção. É o processo de deteriorização. É o processo de ferrugem. Quando vem o oxigênio, quando vem o frio, quando vem a chuva, quando vem a umidade, quando vem as intempéries da vida, se a pessoa não estiver em constante processo de polimento, olha a linguagem, se a pessoa não estiver em constante processo de polimento,
ela enferruja. Eu cresci na roça, você sabe, nas pimbocas da parafuseta. E lá, minha mãe tinha um fogão de lenha. Teve uma época que era um fogão comprido de barro, sabe? Coloca uma chapa em cima, aquele fogão de barro, e você coloca a madeira e é o fogão a lenha. Aí depois, passou muitos anos, a gente ficou mais rico. E aí a mãe comprou um fogão chique. Desse tamanho, com a chapona em cima, de fora a fora, e você colocava a lenha, os pedacinhos. Já viu desse? Atlas é a marca. Então você coloca os pedacinhos, e aí você fecha a porta, e pronto. Você não sente o calor, é mais moderno. Né? Já ouviu falar desses fogões? São fogões de lenha, só que chique, moderno. E minha mãe tem esse fogão até hoje. Todo dia de manhã, minha mãe, ela ligava o fogão. Ela acendia o fogo. E aí, a primeira coisa que ela fazia, antes de esquentar totalmente, ela me chamava e botava eu para lixar o fogão. Ela tinha algumas lixas grossas. A chapa era dessa grossura, a chapa de ferro maciço. Só que de um dia para o outro, sempre enferrujava, sempre corrompia. E aí, quando ela ligava o fogo, acendia, o que acontecia? Ela botava eu para polir, para lixar a chapa. E eu meia hora lixa para cima. O ferrugem que estava em cima virava pó e a chapa ficava lisinha. Minha mãe, a gente sempre foi fraco de condição, mas a minha mãe era caprichosa. Capricho. E aí a gente lixa, até hoje mamãe lixa aquele fogão. E incrível que pareça, ela usa, ela tá na roça, o fogão tá lá até hoje. Lá onde eu fui, é a roça, é lá. Tem muita coisa moderna lá, mas bora fazer a excursão. Então, até hoje ela lixa o fogão. E eu fui conferir para mim ver se a chapa estava mais fina. Estava nada. O processo de lixamento não afina a chapa. Não destrói a chapa. Só tira a corrupção. Amém? Amém? Guarda isso no seu coração. Quando você se sentir lixado, calma, não está te destruindo. Aí você tem o discernimento do passado, do presente e do futuro. Visão. E é isso que a profecia te dá. Ela fala para você, olha, Deus foi assim no passado. Deus é assim agora. E Deus vai ser assim para sempre. Cristo é aquele que era, aquele que é e aquele que... Você não sabe esse texto, meu Deus? Do Apocalipse, o livro do profeta? Isso! Aquele que há de vir. Cristo é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Cristo é o profeta por excelência. Amém? Então, quando você olha isso, você pensa na gloriosa visão. Aí, irmão, eu chamo isso de o mundo das maravilhas. Amém? Visão. A capacidade de visualizar. Eu imagino João Batista. A Ellen White, ela fala que ele estava sozinho no seu exílio. Onde é que era o exílio de João Batista? No deserto. João Batista tinha um sonho de ter um grupo de... igual ele. Vocês estão em condição muito melhor que João Batista. Vocês não têm o direito de achar que está alguma coisa ruim. Mas quando ele olha para a solidão dele, o exílio dele, o que ele faz? Vou me preparar porque daqui a pouco eu vou me parecer. Deus vai me revelar a Israel. Esse dia eu estava conversando com o Helry. Eu não estou querendo me achar, porque eu fui achado. Amém? Amém. Eu estava falando com o Helry e eu falei para ela, agora chegou o momento de eu me manifestar a Israel.
com 36 anos. É uma sensação diferente. Era como se Deus falasse agora, tu é o diretor de publicação. Agora tu vai fazer tudo que eu te ensinei em 23 anos. Amém. Ao mesmo tempo, você não deve ter pressa para as coisas serem solucionadas na sua vida. Amém. Não tenha pressa. Cristo esperou 30 anos para ser revelado. Eu esperei, depois que eu nasci com 13 anos, nasci no Jardim do Éden, eu esperei 23 anos. Não tem pressa. Se não está acontecendo tudo que você gostaria que acontecesse. Porque amanhã nós vamos estudar sobre a ação de João Batista. Como ele executava o seu ministério. E aí você vai perceber que o resultado era que multidões afluíam para ouvir ele. Então, aí eu falei para Harry, só está faltando as multidões vir. Só está faltando isso. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Pastor, você está querendo dizer que você vai ser o pregador das multidões? Eu não estou querendo dizer nada. Eu só sou um instrumento. Papai vai fazer as coisas que ele quiser fazer. Papai tinha 12, eu ia ter Aí eu tanto. 40. Aí, ó. É uma João pesado. visão. Pastor, amplie a minha visão. Quando você estuda a profecia, diz Ellen White, ao contemplar o rei em sua formosura, o próprio eu era esquecido. Preparo número 1, estudar a profecia, adquirir visão. Preparo número 2, esquecer do próprio eu. O próprio eu era esquecido. Ao ver a majestade da santidade, se achava ineficiente e indigno. A contemplação do poderoso torna você um indigno, ineficiente. João Batista entendeu que ele não dava conta de fazer nada. João Batista não tinha uma expectativa do que ele ia conseguir fazer, porque ele não dá conta de fazer nada. Esses dias eu falei para o ser humano: você não dá conta de fazer nada. Ah, mas eu queria isso, eu queria aquilo, você não dá conta de fazer nada. Nada. Tô doido. Igual ficou doido. É para fazer, mas não é para fazer? Essa sensação da contemplação te coloca você na realidade. A sensação de ser indigno, diz Ellen White, depois do ponto do indigno, olha aí, estava o quê? Pronto. Agora ele estava pronto. Estava preparado. Pronto para ir em frente como mensageiro celestial. Amém. Percebeu o negócio do preparo? Então, ele foi preparado com a Torá, como criança. Ele estudava a profecia que hora? Dia e noite. Aproveitava a solidão da vida. Ele tinha melhor, porque estava se preparando. E aí a contemplação, ele olhando para Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, quando ele tem a visão do Cristo glorificado, aí ele se sente um nada. Quando ele se sente um pitoco, lembra do pitoco? Quem lembra? Quando ele se sente um miserável, pobre, servo e nu, pronto, agora você está pronto. Agora tu está pronto para você sair como mensageiro. O processo de preparo, diz Ellen White, ela estabelece essa estrutura. Esse homem pronto, diz ela, agora ele estava como inabalável por qualquer coisa da esfera humana. Ele estava inabalável. Entende? Nada era capaz de afetar ele. Nada era capaz agora, porque ele estava pronto. Ele estava o quê? Pronto, preparado. Inabalável. Pastor, quando é que eu vou estar pronto? Quando você estiver inabalável. Amém. Pastor, quando é que eu estarei inabalável? Quando você entender que tu não vale nada, que tu não presta para nada. Que você tem uma dependência de quem? De Deus. Quando você perceber que você não consegue resolver seus problemas. Você não consegue se sustentar.
Para de ficar criando estratégia para resolver tua vida. Não funciona. Todas elas. Nunca prestou. Um poço de frustração você tentar se ajudar. É, mano? Claro! Ele entendeu isso. Tem gente que entende isso debaixo de pancada. O Joãozinho entendeu isso lendo a profecia. Todo dia eu falo para Jesus: Senhor, eu vou mergulhar na profecia. O Senhor não brigar comigo. O Senhor não bater. Ele bate. Se bate. É, mãe? A Bíblia chama isso: eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Agora toma vergonha na cara e se arrepende. A parte da vergonha na cara eu estou falando. Mas é a mesma coisa. Zeloso. Tenha zelo por você. Ellen White, ela avança. Eu vou ler de novo, que agora eu vou fechar a frase. Agora ele estava pronto para ir em frente, como mensageiro celestial, inabalável por qualquer coisa de esfera humana, pois havia contemplado o divino. Isso é capacidade de visão. Profeta. Profeta é aquele que tem uma visão. O inspirado tem uma visão, sim, de uma experiência além de si. O iluminado tem a mesma visão a partir da experiência do Cristo. Amém? É só mais um pedacinho do outro lado e eu já vou para a minha reta final. Ele, diz ela, na página 50. Vamos ler junto? Toque de 2, 1, 2. Ele podia se apresentar sem medo na presença de monarcas terrestres, pois havia se prostrado diante do Rei dos Reis. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora você percebe o que a profecia resolve. A profecia tira o medo. Amém? Amém. A profecia tira o medo. O medo de levantar de manhã, o medo de visitar as casas, o medo de não vender, o medo da Dona Maria não aceitar, o medo de fracassar, o medo de não ter dinheiro, o medo. Chegar lá no hospital e ter que explicar para as doutoras. O medo. O medo é paralisante. O medo é uma desgraça. A partir do nível que a maioria das pessoas tem, que existe um medo, ele tem um nível. Nós temos uma amígdala no nosso cérebro. É a amígdala do medo. Tem um nome científico. Ela tem uma função. Qual é a função dela? Preservar a sua vida. Ela é um mecanismo de defesa de algo real. Então, se eu pegar um escorpião e jogar no teu colo, a amígdala imediatamente, em milésimo de segundo, despeja uma carga de hormônio na sua cabeça, no seu corpo. Eu vejo o Andrei mais Maia. Mano. Quem entendeu? Para que serve o medo? Um mecanismo de defesa de algo real. A maioria dos medos que você tem é mentira. Não é real. Não é verdade. São coisas que foram colocadas na sua cabeça. E eu vejo que João Batista, ele muda a cabeça das pessoas. Ele tira o medo. O pastor João Batista fala que eles vão morrer no fogo do inferno. Pois é, esse medo é defesa. Esse medo tu tem que sentir medo. Porque se tu não sentir medo do juízo final, não, o que é que vai... Né? É o alarme. É o alarme. É o alarmar. É o alarmar. Mano. Eu falei pro homem aqui, coloquei medo nele. Falei, o senhor ensina a cuidar da carcaça humana. Mas essa carcaça, até a sua carcaça, tá envelhecendo. Olha aí pro senhor. Tem umas rugas. Não importa se o senhor tem 60 anos e o senhor consegue fazer muita estripulia. O senhor vai morrer. Foi. Eu falei isso pra ele. Vocês perceberam quem tava aí? O senhor vai morrer. Agora o senhor precisa de algo muito além. O
Só precisa ter uma experiência espiritual, porque aí Ele vai te ressuscitar. Amém? Amém. Essa foi a... Entendeu? Entendeu? Então, você tem que... Esse é o tipo de medo que é o mecanismo de defesa. Agora, os medos que o diabo atormenta a maioria das pessoas não tem nada a ver com isso. É medo de fracassar? Medo de não dar certo? Olha para si, se compara com o outro. Medo do outro ser melhor que você. Tá maluco? Tá maluco? Medos, medos, medos. Se você olhar para Cristo, teu Pai, onipotente, onisciente, onipresente, olha para Ele. Amém. Glória a Deus. Ele vai encher você de poder, de vitalidade. Amém. E Ele vai te dar vida e vida em abundância. Amém. E aí você vai estar na frente de qualquer pessoa. Seja o coronel, o policial, o rei, o presidente, seja lá quem for. Amém. Você, em postura de embaixador. Amém. Postura de profeta. Amém. Sem medo. Por quê? Porque você se ajoelhou diante do Rei dos Reis. É isso que ela está falando. Amém. Glória a Deus. Eu já contei para você, lembrei dessa história de novo, mas lá em São Luís eu fiz uma palestra num lugarzinho pequenininho. A esposa do dono do material construção, ela me chamou, me ligou, falou: olha, o que tu fez com meu marido eu não sei o que aconteceu. Então vem fazer palestra na minha empresa. Aí eu fui fazer palestra na empresa dela. Qual era a empresa dela? Uma agência de advocacia. Todos formados. E eu nem tinha terminado a faculdade. Estava com o curso trancado. Formados, todo o pessoal chique, alinhado, no ar-condicionado, advogado. Tem gente que se treme de advogado, porque acha que advogado é muito inteligente. Advogado é inteligente, advogado sabe muitas coisas. Eu sou mais inteligente que isso. Eu sou filho do Deus vivo. Amém. Eu tenho uma visão de Deus, eles não têm. Eles precisam da minha palavra. E aí eu fui, irmão. E ó, moço, ó, poder, irmão. Chegou no final, todo mundo comprou. A dona, só ela comprou a bife, comprou todos os livros, comprou... Moço, eu sei que passou no cartão, irmão. Um bocado. Amém? Amém. Eu não tenho medo de nada, porque eu tenho a profecia no coração. O que eu estou fazendo é cumprimento de profecia. Deus chama você para ser assim. Cumpra a profecia. Amém? Amém. Foi ela que me deu o estudo do Paulo Vieira. Foi ela que me deu. Ela falou: olha, eu vejo em você uma luz. E ela me deu. E ela falou: você precisa aprender ainda mais para você ensinar as pessoas, porque tu é profeta. Amém. Com essas palavras ela não falou não, mas eu entendi a mensagem. Amém? Desado selvagem. Sem contar do outro agora, o curso que eu ganhei agora. Que é o curso que Carreiro tá fazendo aí, que vale R$7.000, ela ganhou de presente. Já ganhei 2 cursos de coach. Ó, quem tem, se lhe dará. E terá em abundância. Ó, e aí presta atenção, que agora eu quero ativar o seu medo. Aquele que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Essa é a lei. Essa é a lei. Então, irmão, se você tem a Bíblia na mão, continua. E quanto mais você receber, mais você vai entregar. Mais você receber, você vai entregar. Sem medo. Irmão, se você visitar a sua família sem medo, vai ver o resultado que você fala. Eita, desado selvagem. Amém? Amém. Levanta cedo, dá um pulo, dá um grito. Yes! Yes. Vai lá. Elma, se ajoelha diante do Rei dos Reis. Fica pelo menos meia hora lá de joelho. De joelho. Depois você levanta, vai para a Bíblia, escuta profecia, escuta meu áudio. Elma, escuta. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É ou não é verdade? Quem é que prosperou depois que me conheceu?
Não, eu sou profeta do Senhor. Calma, eu não sou inspirado. Eu sou iluminado. Por quê? Porque eu estudo as profecias. Amém? Amém. Olha só o quanta coisa a gente pode aprender de um capítulo da profecia. Eu vejo Ellen White como a Bíblia. Ela vai ao infinito. Uma frase dela. É assim, essa semana eu quero estimular você a estudar assim, gente. Estuda assim. Bora terminar isso aqui, pastor, que já acabou a tua hora. Já mesmo. João não entendia plenamente a natureza do reino do Messias, mas sua esperança estava centralizada na vida de um rei, justo e no estabelecimento de Israel como nação santa. Base do processo agora, próximo parágrafo. Ele, o quê? Via que seu povo estava acomodado e adormecido em seus pecados. Como é que ele via isso? Através da profecia. Você entendeu? Então você enxerga as coisas através da profecia. Você enxerga as coisas com a visão do profeta. Paulo diz: nos últimos dias, irmãos, virão tempos difíceis. As pessoas, elas serão corruptas, amantes de si mesmas. Elas não vão honrar pai e mãe. O amor se esfriará de quase todos. Aí você tem que ter essa visão. Você enxerga nesse nível. Diz Ellen White, era preciso que a mensagem que Deus tinha lhe dado despertasse de sua insensibilidade e apatia. Então, você percebeu o perfil dele lá atrás, você percebeu o preparo, agora ela vai estabelecer a função do profeta. A função do profeta é dar um brado, despertar, ó sossego, ouvir a palavra do Senhor. Se você quer ver esse sermão completo, tem 2h30 que eu gravei no último domingo. Essa é a função do profeta. Despertamento. Eles estão insensíveis. Ontem, conversando com uma ser humana, feliz aniversário, e eu disse para ela: Deus deu a você sensibilidade para salvar. Amém. E não só ela, cada um de vocês. Amém. Tudo que você passou até hoje é para você ter sensibilidade para salvar os outros. Amém. Até lá atrás você era insensível. Insensível é um morto em pecado. Por isso que Paulo fala: antes vós estavas mortos em pecado. Só que agora Cristo veio e te ressuscitou. Agora você tem sensibilidade para salvar os outros. Amém? Amém? Se você não tivesse passado pela experiência de morte no pecado, você não ia ter sensibilidade para salvar alguém que está morto no pecado. E eu gosto de pensar nisso. Gosto de pensar nisso, porque eu vejo toda a tragédia que eu passei, isso me dá sensibilidade para salvar. Quantas pessoas estavam aí? E aí eu vou salvando um por um. Vem a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Antes do vem a mim, Jesus diz assim: aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vou lá, vou abraçar, vou amar, vou cuidar, vou proteger e vou curar, salvar e tudo mais. Essa é a sua missão. Isso é dar sensibilidade. Apatia, você já sabe que é apatia, só você observar os crentes. Essa sensação de insignificância. Apatia é uma sensação assim: ah, não sei de onde eu venho, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde eu vou. Então, tanto fez como tanto faz. Esse é o apático. Não liga com nada. Diz Ellen White: para que a semente do Evangelho crie raiz, é necessário que antes o solo do coração seja revolvido. Quando eu li isso aqui, eu fiquei emocionado. Porque em fevereiro Deus me deu um curso. E Deus falou para mim: vou te dar um curso para você revolver o solo do coração das pessoas. Amém. Esse é o curso Transforma. E aí no início do curso, é lapada para todo lado. Né? É isso mesmo. E ó, golpe. Sacudidura. Para quê? Para revolver o solo do coração. Tá aqui, ó. João Batista tinha que fazer isso. Ele tinha que
Ele tinha que dar um choque, chacoalhar. Ei, você não está vendo que você está louco? Você está dormindo? O mundo está indo de mal a pior e você está dormindo, acorda! Não tem nada de Bíblia na cabeça, não estuda a Bíblia, fala que é adventista, mentira! Não é adventista nada. Quando Cristo voltar hoje, você vai para o inferno. Revolvendo o solo do coração. Pastor é duro. Não, estou seguindo João Batista. Isso aqui é uma ordem. Antes, diz Ellen White, olha para o texto. Antes de buscarem cura em Jesus, eles precisavam ser despertados para o perigo das feridas do pecado. É isso que eu falei ontem. João Batista, ele tinha que convencer as pessoas que estavam no escuro. As pessoas estão no escuro, em pecado. Mas você tem que convencer elas que elas estão assim. Porque elas não têm sensibilidade, elas não percebem isso. Acham que está tudo bem. Então, antes de Cristo salvar você, Cristo vai atrair você ao deserto para falar o seu coração. Cristo vai revolver o solo do seu coração. E aqui, Ellen White estabelece agora uma mensagem para você. O próximo parágrafo e o último de hoje. Ela fala assim, ó: Deus não manda mensageiros para embalar os não santificados em uma segurança fatal. Aqui é a ideia de uma rede. Deus não manda eu para colocar você numa rede, no colo, e ficar embalando você. Não, filho. Deus manda eu aqui, irmão, para te dar um choque. Um choque. Porque lá no curso eu falo isso do abraço. Ele, diz Ellen White, olha o texto, que não é o pastor Marcos que está falando, tem que ficar magoado comigo. Eu não sou nada. Está escrito aí, ó. Diz Ellen White. Ellen White é profeta, viu? Inspirado. Diz Ellen White, ele, que é Deus, coloca fardos pesados sobre a consciência do transgressor e atinge a alma com setas da convicção. Anjos ministradores apresentam o temido juízo de Deus para aprofundar o senso da necessidade. Então, a mão que humilhou até o pó ergue o arrependido. Glória a Deus. Amém. É fogo, meu filho. É fogo do Espírito Santo. Irmão, só essa frase aqui é uma semana de oração. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sábado agora fizemos uma vigília com os meninos. Eu saí para beber água. A ideia da vigília desse sábado era só confessamento de pecado. Não se preocupe, não vou falar pecado de ninguém. Que depois que eles confessaram, os pecados são jogados no fundo do mar. Mas eu quero te dar uma impressão. E aí eu fui beber água no carro e veio um menino até mim. O menino veio em pânico, em choro, com as setas da convicção, com o peso da consciência do pecado. Mas eu estava esmagando ele, eu vi. E esmagou, queria explodir. E ele não teve coragem de contar pro grupo, que a coisa era feia. E ele saiu, e aí quando ele me viu lá no carro, ele foi para cima de mim. Em choro, e ele gritava. Um dia do vivo. E eu abracei ele. E ele foi confessando o pecado. Não convém falar. Confessando. Terminou, eu travei ele no abraço. Falei, agora que você foi humilhado até o pó, agora eu vou levantar você. Perdoados estão os seus pecados. Amém. E ele foi aliviando, começou a sorrir. Guarda isso que eu vou falar. Filho dessa mãe. A mãe está tão impactada que ela está vindo procurar. Vocês que moram na casa, sexta-feira ela vai vir aqui para participar do pôr do sol. Então faz o pôr do sol, cura ela, batiza ela, inicia um estudo bíblico semanalmente, Amém. batiza ela e bota ela para comportar. Amém. Amém. Amém? Amém. Tem noção
do que é isso? Pastor, nunca vi isso. Pois é, isso é cumprimento de profecia. Porque nos últimos dias Deus vai levantar. Porque Malaquias falou: antes que veio o grande terrível do Senhor, eu vos mandarei o profeta Elias. O primeiro Elias era quem? Lá do Carmelo, que fez fogo descer dos céus e matou os 400 mais os 450. Matou os profetas que não prestavam. Esse é o primeiro Elias. Ele foi arrebatado. O segundo Elias, João Batista. João Batista, Cristo diz: se vocês acham que Elias vai vir, mas ele veio e ele virá. Se você ler um verso, Jesus fala exatamente isso. Jesus fala que veio, chegou e virá. Em um verso, Jesus fala de três Elias. João Batista veio, fez uma obra incrível. Cristo falou: foi o maior profeta. Ele foi decapitado. E agora Deus chamou você para ser o novo João Batista, para ser o precursor agora da segunda vida de Cristo. Agora Cristo não vai nascer num infante, num coxo. Ele não vai nascer num infante, num coxo. Ele não vai ser humilhado, não vai ser pisoteado. Agora Cristo vem como Rei da Glória. A sua função é mais importante do que Elias, do que João Batista. A sua função, é muito mais importante. A gente tem que entender isso. Qual é a maior profecia de todos os tempos, toda a Bíblia? A volta de Jesus. E Cristo está voltando, irmão. Amém. Tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você é o precursor. Então, entenda o que a profecia faz. A profecia vem para te sacudir, para a seta da convicção aprofundar na sua mente, para você entender que tu era mentiroso, miserável, pobre, servo imundo, para você confessar. Confessa para Deus, mas confessa para alguém visível. Diz Tiago 1,17: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. E aí a mão que humilhou até o pó vai erguer você. Amém. Amém? E isso é o sentimento de Cristo. Eu ia parar, mas veio esse último. Vai. Filipenses capítulo 2. É porque hoje eu falei isso no áudio, se alguém leu. Filipenses capítulo 2. É só para mim te falar o futuro do profeta. Filipenses capítulo 2. Tá valendo a pena essa semana? Você que está participando? Amém. Sim. Filipenses, está aí, existe, está aí. Depois de Efésios. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quem achou? Amém? Amém. Tende em vós mesmos, ou tenha entre vocês, ou em vocês, o quê? O mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus. Ele, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ficar retido a qualquer custo, algo que deveria ser guardado para si. Ele não guardou para si os privilégios que ele tinha. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, a figura humana, e reconhecido em figura humana, verso 8, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então você percebe que o profeta é isso. Ele é humilhado até a cruz. Qual é o resultado? Aqui é profecia. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de seu Pai. Amém. Cristo se humilhou, porque ele seguiu a profecia. Antes de ele sair do céu, antes da fundação do mundo, havia uma profecia. Olha, você vai nascer nesse dia. E João Batista estudou isso. Você vai passar por isso, vai morrer na cruz. Depois, no terceiro dia, você vai ressuscitar. Profecia é isso. Te dá o cenário do passado, presente e futuro. Profecia te dá todo o cenário. Cristo sabia de tudo que ele ia passar. Nada surpreendeu Jesus. Olha, o profeta não é surpreendido. Amém. O profeta, repita, o profeta não é surpreendido. O profeta não se sente confuso. O profeta não fica envergonhado. Profeta que é profeta, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Não sente medo. Não sente medo. Esse é o resumo. O profeta não sente medo. Gente, como isso é magnífico. Como isso é incrível. Como a igreja precisa entender isso. Como isso é fantástico. Deus chama você para ser profeta. Outro dia, um ser humano me procurou. Pastor, não sei o que está acontecendo, o negócio ficou feio, do nada aconteceu isso, aquilo. E eu olhando para ele. Calmo, sereno e suave. Calma, Carla. É um monte de gente que me procura desse jeito. Não é muita, não. Aí é como se ele pensasse assim: o senhor não entende, o senhor não fala nada. Calma. Nada me surpreende. Eu sei o que está acontecendo contigo. Nada me surpreende. Amém? Amém. É isso, é você. A Dona Maria não pode se surpreender. Ninguém te surpreende. Porque você está agarrado no braço da onisciência. Amém. Não solta, não. Não solta. Diz Isaías 55 por ali. Ele fala: eis que eu coloquei o meu rosto como uma rocha, como um seixo, e sei que não serei confundido. É uma profecia messiânica. Profeta não se confunde. Profeta não se surpreende. Nada surpreende o profeta. Amém? Amém. Pastor, e no final? Apocalipse, capítulo 3. Tinha que terminar com o verso da profecia, não é? Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Lembrando que aqui ele está falando para os crentes em Laodiceia. 3, verso 21 de Apocalipse. Amém? Isso aqui, agora Deus está falando para você, Andrei. Deus está falando para você, Carla, Ariane. Deus está falando para você, Zé Antônio. Viu? Sérgio. Deus está falando para você. Cada um. Ei, meu profeta, você quer vencer? Eu saí vencendo para vencer. Então, se você vencer igual eu, aí vem o texto. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Agora você vai lembrar de Filipenses, que fala que Deus exaltou a Cristo e colocou ele sobre o trono. Agora você também vai ser exaltada, vai ser exaltado e vai ser colocado sobre o trono. Amém. Se você for profeta. Amém? Amém. Agora você está pronto para sair, para vencer. Amém. Posso falar uma coisa? Pode. Aqui Isaías 41, verso 22 e 23. Eu quero ler lá. Vem aí. O Senhor diz
para nós hoje, como o Senhor falou agora. Trazei e anunciai as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atendemos para elas e saibamos se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois Deus. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Olha que legal. Passado, presente e futuro. Né? Incrível isso. Obrigado, irmão. Então, amigos, esse é o meu apelo para você. Você nasceu, você é filho de Deus. Você é da família celestial. Aí você é um bebezinho. O bebezinho estuda a Torá. Entendeu? Prepara um. Ó, agora você já está na fase, já cresceu os dentinhos, já não está engatinhando mais, já está andando, correndo para todo lado. É ou não é verdade? Mas continua sendo filho de Deus, infantil. Não se torne adulto na vida espiritual. Impossível isso acontecer. Se você virar adulto, você não vai para o céu. E agora você recebe agora a profecia. Estuda 2.300 tardes e manhãs. Estuda as 7 igrejas, as 7 trombetas. Estuda os cavalos do Apocalipse. Estuda as profecias. Estuda Daniel 7, Daniel 2. Estuda, assim, mas estuda com profundidade. Não é uma coisa que eu estou pedindo para você fazer. Isso aqui eu fiz. Só que eu estudava para ensinar. É por isso só o Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 9, 730 slides, está lá pronto. Nunca dei conta de passar do 100, dando aula. Tem que ser, sei lá, que dia é. Tem que separar um dia para a gente fazer uma vigília só para estudar Daniel. Um sábado só para estudar Daniel. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Sei lá. E não importa. Eu vou passar o resto da vida ensinando para vocês e sempre vou ter coisa nova. Amém. Por quê? Porque eu recebo do infinito. E você pode falar a mesma coisa para as pessoas. Amém? Está preparado? Sim ou sim? Sim. Quem está preparado, levanta a mão. Amém? Amém. É isso aí. Ele aqui também. Bora ficar em pé para nós orarmos. Porque você é vencedor. E você saia vencendo para... Vencer. Eu tô achando incrível, porque cada dia está aumentando meu público. Isso é um negócio milagroso, né, irmão? Vamos tirar uma foto hoje, não deixa ele sair. Amém? Oremos. Querido amado Pai Celestial, o Teu poder está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Assim como o Senhor ungiu cada um aqui. Amém. Eles foram escolhidos a dedo para ser profeta e iluminado do Senhor. Amém. Eles vão levar, ó Pai, a luz aos que jazem nas trevas. Eles vão anunciar a verdade, endireitar o caminho das pessoas, para que elas tenham paz, para que elas vivam, ó Pai, e sejam libertas. Elas recebam, ó Pai, a partir da visita de cada um, o ano aceitável do Senhor. Amém. Que seja, ó Pai, aquela família, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, qualquer um, que sejam antes e o depois da visita do profeta. Amém. Que sejam transformados. Pai Santo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre cada um aqui, levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém.